Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Tem também as informações dos meus livros. Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Boa noite, André, me chamo tal, faz uma semana que acompanho o seu canal e estou gostando muito dos conteúdos. Gostaria de saber o que você pensa sobre o meu caso. 6 meses atrás conheci uma garota no Tinder. A química rolou quase que instantaneamente. A partir desse dia decidimos ficar e isso durou uns 5 meses de relacionamento. Ela se apaixonou bem rápido, questão de 1 mês já estava falando que estava apaixonada por mim, já eu não sentia o mesmo por ela. Então, isso não fez tanta diferença para mim. Por conta disso, eu tive atitudes muito erradas. Ela dizia que eu era o único cara que ela estava se relacionando e que não conseguia olhar para os outros. Já eu ficava com outras mulheres e não escondia isso. Sei que isso a deixava triste, mas às vezes eu fazia porque achava normal, já que não tínhamos nada sério. Eu fui um otário. Meu querido, otário entre aspas também aqui, porque assim, olha, se você não sentia, se na sua cabeça, a gente só tá ficando. Gente, ela tá toda apaixonada assim por mim, mas a gente só tá ficando e... Então, quer dizer... E você foi honesto ainda, né? Porque você falava para ela. Justamente porque você estava expressando, não é que você estava desprezando ela, mas você estava sendo honesto com ela. É óbvio que tem gente que faz isso por pura escrotice. A pessoa faz questão de falar para outra que está ficando... justamente para querer colocar a pessoa para baixo, justamente para querer mostrar, tipo, eu fico com você, mas, tipo, e fico com outras que eu quiser. Faz realmente meio que de forma sarcástica mesmo, sabe? De maneira perversa. Então, quer dizer, não sei se foi o seu caso, né? Bom, de todo caso, realmente é meio indelicado a gente ficar falando para outra pessoa, a pessoa expressando que gosta da gente, expressando, e a gente falando que está saindo com outros. Realmente é bem chatinho mesmo isso. A partir do 3º mês, eu comecei a perceber que estava sentindo algo diferente. Ou seja, eu podia ficar com qualquer mulher, mas de noite era nela que eu pensava. Mas eu não conseguia falar isso para ela, pois sempre tive dificuldade em abrir os meus sentimentos. Ela até me cobrava, mas eu dizia que não sentia nada. Aí é complicado. Eu não sinto nada por você. Tipo, não, aí é complicado, meu querido. Aí tá errado mesmo, né? Porém, a gota d'água, segundo ela, foi quando me perguntou o que eu sentia. E eu respondi que sentia compaixão. Não, meu anjo, aí... não, agora você me desculpa, bem, mas você cagou e sentou em cima, né? Agora bem, pisou na jaca total, né, filho? Eu sinto compaixão. Compaixão? Quer dizer, eu tenho dó de você. Né, você toda apaixonada, então quer dizer, eu tô com você por piedade. Mesmo eu falando que isso era brincadeira, uma brincadeira muito de mau gosto. Essa situação foi o gatilho para ela tomar a decisão de não ficar mais comigo. Você foi otário mesmo, meu querido. Eu tentei ver que você não estava sendo otário. Não, foi sim. Foi bem escrotinho, sim. Depois disso, ela parou de falar. Tá certa ela. No início foi tranquilo, mas parece que a cada dia que se passava eu ia ficando mais e mais na bad. Os dias foram passando, a saudade foi surgindo e eu percebendo o quanto ela era especial para mim e o quanto era bom ter ela na minha vida. Até chegar a um ponto de eu me sentir tão angustiado por não ter ela por perto, foi então que decidi mandar mensagem
dizendo tudo o que eu sentia, dizer que estava arrependido e que queria voltar. Ela disse que precisava pensar sobre aquilo. Alguns dias depois, ela respondeu dizendo que não ia me dar uma segunda chance, porque outras vezes que ela decidiu fazer isso, as pessoas acabaram machucando ela com os mesmos erros e não estava disposta a fazer isso novamente. Eu fiquei muito triste, porém decidi respeitar a decisão. Foi então que cortei contato com ela, parei de usar Facebook e Instagram e não falei mais com ela no WhatsApp. Minha semana foi um inferno, porém quando foi chegando na sexta e sábado, eu já estava melhorando. Estava triste ainda, mas a dor estava diminuindo. Quando acordei no domingo, lá estava uma mensagem dela dizendo que precisava conversar comigo. Respondi perguntando o que ela queria conversar. Em seguida, ela perguntou se eu estava ficando com alguém e se eu ainda gostava dela. Após eu responder, marcamos de nos encontrar em uma quarta-feira. No dia do encontro, ela desmarcou comigo, pois rolou imprevisto no trabalho. Mas após isso, ela nem tentou remarcar. Decidi então chamar na sexta. Novamente, sexta não rolou por conta de imprevistos da minha parte. Então, novamente remarcamos para o sábado. No sábado, fiquei esperando uma mensagem dela para confirmar a hora. O tempo foi passando, foi ficando tarde e nada dela falar comigo. Foi então que decidi saber o que tinha acontecido. Foi então que ela me disse que tinha ido para a casa da tia dela e estava em um barzinho. Fiquei chateado por ela não me avisar, achei isso falta de consideração. Foi mesmo. Eu estava angustiado já com aquela situação, pois sou muito ansioso, decidi que de sábado não passaria, que eu ia resolver isso nem que fosse por telefone. Falei para ela me ligar quando tivesse livre. 2 horas depois recebo a ligação dela, então desabafei. Disse que quando ela terminou eu tinha tomado a decisão de não falar mais com ela, mas que a mensagem dela no domingo tinha trazido de volta todo o sentimento, mas que a falta de interesse e frieza dela durante a semana tinha me deixado muito confuso e eu queria entender o que estava acontecendo. Ela me disse que ainda gostava de mim, mas não como antes, mas que gostava. E que durante a semana que eu cortei o contato, ela ficou pensando se tinha tomado a decisão certa, mas no final decidiu voltar a falar comigo porque queria ver se eu tinha mudado mesmo. Disse que dessa vez eu não seria prioridade na vida dela, como eu era, e para eu não esperar os mesmos comportamentos de antes. No final decidimos voltar e que a princípio estávamos bem. Na semana seguinte, eu que fui atrás, eu que puxei assunto, eu que tentei marcar encontro, e ela continuava indiferente, sem demonstrar interesse. A impressão que eu fiquei era que se eu não fosse atrás, ela não viria atrás de mim, como se eu não fizesse diferença. Ela disse que como a família dela tinha vindo da cidade natal dela visitar, o tempo dela ia estar focado neles. Para mim tudo bem, eu entendo isso. Mas André, falar um bom dia, puxar um assunto, demonstrar que tem interesse, isso não exige esforço nenhum e não exige tanto tempo. Sim. Eu pensei que depois da conversa que tivemos no sábado e fizemos as pazes, as coisas mudariam. Mas continuou a mesma coisa. Eu estou investindo e não estou tendo retorno. Realmente não sei o que fazer nem como agir diante dessa situação. Me dê uma luz, por favor. Bom, primeiro que eu acho que é muito pouco tempo, né? Então, ela está com visita na casa dela, por isso que ela falou, realmente, você tem razão. Não custa nada mandar uma mensagem, falar uma coisinha básica, isso aí não vai tomar tempo nenhum. Mas tem gente que realmente, quando tá assim, a pessoa não quer nem pegar o celular. Tem gente que é assim. Eu, por exemplo, sou assim. Quando eu tô lá no sítio com os meus pais, tem meus parentes lá, tal, e, meu bem, meu celular fica lá na cozinha, eu tô lá em outros cantos fazendo, nem vou olhar o celular. E tem internet lá no sítio. Hoje tem, né? Antes não tinha. Hoje tem internet lá no sítio, então eu poderia estar olhando o celular, Eu sou assim, eu gosto de ter determinadas coisas, não sei se é porque eu também trabalho com isso, né? Tenho que estar olhando rede social quase que sempre. Então eu gosto de me desconectar. E tem gente que a pessoa não precisa trabalhar com rede social para, tipo, eu não quero nem saber de celular.
Eu tenho uma sobrinha que ela não trabalha com nada de rede social. E ela deixa o celular lá, vai ver mensagem um dia depois que a gente mandou. Então tem gente que realmente tem isso. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que sempre levar em consideração as características da pessoa. E claro que características, elas mudam de situação para situação. Às vezes a pessoa, ela tem uma característica de responder às mensagens. Por exemplo, eu tenho essa característica. Eu respondo as mensagens no meu WhatsApp logo que elas chegam. Agora, quando eu estou lá no sítio dos meus pais, ou eu fui num restaurante com amigos, eu não vou responder. Então, tá vendo? Eu tenho a característica de responder mensagens rápido. Mas numa outra situação, num outro contexto, eu vou ter outra característica. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre considerar. Então, eu acho que está cedo ainda para você tirar conclusões de que ela realmente agora está se desfazendo de você. É cedo. Se isso continuar durante um tempo, aí sim você pode chegar à conclusão de que, de fato, ou ela está querendo te castigar, e isso também não acho nada válido, porque assim, a partir do momento que a gente chegou à conclusão de que a gente merece voltar, merecemos voltar. Não tem essa de agora eu ficar te castigando. Senão entra também dentro daquele negócio. Agora é ele que vai ter que correr atrás de mim. Aí parece que entra naquele joguinho para ver quem manda mais, quem tá por cima. Agora é ele que vai ter que rastejar por mim. Então, aí também não funciona. Mas, repito, é muito cedo ainda, tá? Pelo que eu tô vendo aí, é coisa de uma semana desde que vocês voltaram. Então, ela alegou que está com parentes em casa. Espere mais para você perceber de fato, no dia a dia, em situações corriqueiras, como era antes, a maneira como ela vai se comportar. Se for para esse lado aí, né, de fazer joguinhos, de querer que eu corra atrás, aí a gente tem que sentar e esclarecer que isso não funciona e que não é isso que a gente quer para a nossa vida. Ou a gente volta, certo? Ou não volta. Se for para voltar, para ir ficar então com esses joguinhos, essas coisinhas, não dá certo, não rola e não faz bem. Principalmente quem é ansioso. Quem é ansioso, esses joguinhos, essas coisas, é péssimo, tá? Até quem não é ansioso acaba ficando um pouquinho ansioso com esses joguinhos. E quem já é, aí, meu bem, aí que a coisa aumenta mesmo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.